Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adianta dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. E como que eu aprendo a dirigir? Todo dia dando um passo de cada vez, se fortalecendo, psicológica, emocional e espiritualmente, para chegar a mais coisa e abençoar você de forma maior, só expandindo os horizontes. De outro jeito, olha, não queira carro. O carro vai ficar na garagem. Não vai favorecer você, não vai beneficiar você em nada, minha neta. Zero. Zero, zero. Deu, para que você quer coisa que não vai servir? Então, honre tudo que te chega no pequeno. Se fortaleça com essa diversidade que chega, para que amanhã você tenha uma condição de conforto maior, uma condição de relacionamento maior. Tire carta para cada tema que você quer no dia de amanhã dirigir. Só dirige carro quem tem condição confirmada de ter aprendido a conduzir. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia. E ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro. Dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adianta dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh. Oi, anjo de luz, como que tá o seu hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Gente, a vida proporciona pra gente um monte de dilema, né? Que a gente entra assim de cara assim e diz assim, meu Deus, como que eu vou resolver tudo isso? Ai, como que eu gostaria que fosse diferente desse jeito. Nem eu me animo a ter uma vida boa, né? É verdade. E aí você fica um pouco escanteada ali, dizendo, gente, olha, que agora por causa de tudo à minha volta, nem a minha vida consegue ficar boa, viu? E você começa um pouquinho a, olha, sair de perto da energia da esperança, da fé, né? Ele diz, olha, os outros não fazem a parte deles, eu tenho uma cruz tão pesada que agora até eu tô um pouquinho desmotivada, viu? Aí você já começa a abrir a cabeça para tudo que é negativo, né? E depois dessa decisão, você quer ter um desfecho positivo na sua vida que não faz nenhum sentido, ó. Se você vai aconselhar alguém, a pessoa fala, olha, eu vou olhar para essa situação, vou interpretar ela da pior forma, eu vou perder até a vontade, a esperança e a fé. A pessoa falando para você, né? E eu tenho certeza que vai ficar bom depois, no final eu vou terminar bem. Você fala, olha, esse filme eu já vi, não termina bem, viu? Olha, mas esse filme eu já vi e não termina bem. Você vai dizer, olha, se você é capaz de escutar alguém, né? Na forma de um conselheiro, tudo, e dar uma boa ideia para outra pessoa, seja você mesma a sua própria conselheira. Você veja como que a sua situação fosse alguém
chegando para você e perguntando, olha, nessa circunstância, o que é o melhor aqui para eu fazer? Você me ensine. E daí você pensa a melhor ideia possível e passa para ela, que é aquela que você mesma é, para favorecer a situação, porque você diz, olha, problema aqui, problema ali, problema ali. Daí você fala, olha, eu não sei como resolver, e na verdade é porque você não sabe como resolver, você acha que não tem solução. Só falta o conhecimento. Você veja o Elon Musk fez o foguete da Ré, né? Você imagina se ele dissesse, olha, como ninguém nunca deu solução para essa equação, quer dizer que não existe. Nunca que a gente ia ter progresso na humanidade. Você não quer ter progresso na sua vida? Eu quero, vó. Pare de achar que não existe caminho só porque você não conhece. Só porque você não tem o entendimento de qual caminho existe para chegar num desfecho favorável para você e para sua família. Viu? Esse é o problema dos lares que se desfazem. Seja a esposa, seja o marido, não está vendo o caminho. Daí diz, olha, porque não tem caminho, não tem como a gente continuar andando junto, viu? A veia na família, mas também a veia com Jesus, com a religião, com o espiritual, com os próprios princípios ético e moral. Não vê caminho para andar com eles. Aí deixa de frequentar uma religião, deixa de frequentar um estilo de vida cristão, deixa de andar com um princípio ético e moral de fazer as coisas certas, independente do que aconteça, porque não vê caminho. É falta de criatividade isso. É um pouquinho de vitimismo também, né? Porque a pessoa diz, olha, eu sou vítima aqui, onde isso não existe. Porque você imagina que para ser uma vítima, Deus tinha que ser injusto com você. Dá para você uma cruz maior do que você pode carregar. Olha, se Deus dá uma cruz para você é porque Ele quer ver você crescer. Como que a professora dá uma continha para você e você fala, olha, eu não sei resolver essa continha. Olha, vai aprender, ela já ensinou, eu não captei a mensagem. Olha, vai estudar um pouquinho mais, faz pergunta. Do mesmo jeito, se você está numa situação, a vida já deu as ferramentas, já deu o ensinamento e o aprendizado para você resolver ela. E tem que ser difícil, porque se você é grande, aí a vida dá uma continha para você que dá para as crianças, quer dizer que está, olha, desmerecendo você, viu? O seu tamanho, o tamanho que você já tem, né? O desenvolvimento já conquistado, as experiências pretéritas. Você gostaria de ser desmerecida? Não. Você desmerece alguém? Não. Como que dizer, né? Chega para uma pessoa antes de falar com ela. Imagina, você chega para sua vizinha e fala, oi, Antônia. Oi, como que você tá? Antônia, tá bem? Como que tá, Antônia? Tratando o outro que nem criança. Ela vai falar, olha, por que você tá falando comigo que nem que você falasse como uma criança? Ai, Antônia, eu tô aqui achando mesmo, né? Desmerecendo até você, né? É verdade, pode falar comigo que nem que eu fosse adulto, que eu entendo. Então, você não peça para a vida conversar com você que nem que você fosse uma criança. É isso, né? Quando chega o problema é porque já está conversando com o adulto, que tem que dizer, eu não vejo o caminho aqui. Mas isso não quer dizer que o caminho não exista. E você pega de estudar, olha, mas você pega de estudar, de perguntar. Tem tanto profissional, né, que olha tanto que dedicou a vida para estudar, para dizer assim, olha, eu sei o caminho bom para você sair dessa situação, viu? É psicólogo, é psiquiatra. Olha, às vezes você tá com uma dor, né? Outro médico fala, olha, o caminho para você sair dessa situação é esse. Haver uma benzedeira, haver um conselho de um palestrante espírita, né? Haver um bom, olha, os bons livros são bons conselheiros, né? Que bom quando a gente lê livro, né, e se aconselha com eles. Que os livros, olha, eles falam, você está nesse lugar, você tem que sair dele, vá por esse caminho aqui. Que a pessoa que, olha, ela mesma, né, que escreveu o livro, ela falou, eu já passei por isso daí, você sabia? Sabia, olha, já passou, já passei sim. Eu escrevi aqui no livro passo a passo, como que você faz para sair de onde que você está.
chegar onde que você quer chegar. Só que hoje a gente está tão ocupado com o dia a dia da gente, né? Diz que não, mas passa a maior parte do tempo investindo no entretenimento, na busca de satisfação rápida e temporária que não enche, não deixa ninguém pleno, né? Repleto do que só aquilo que proporciona o amor, né? Que é o amor próprio, o amor ao próximo, mas não busca satisfação. E é em vigilância isso, pode ter certeza. E aí a pessoa, ela sem o conhecimento, ou só com o conhecimento que ela adquiriu para chegar onde ela chegou, ela quer transplantar as adversidades. Não vai, sabe por quê? Porque a prova chega para você sair daquele nível de consciência e passar para um superior. Para você sair daquele nível de visão da realidade, expandir sua consciência dessa forma, passando para um nível superior, minha neta. Vamos parar de pedir para a vida tratar a gente como criança ou tratar a gente que nem aquele que a gente foi ontem. A vida fala assim, olha, tem essa equação aqui para resolver. Ela é difícil, mas com as ferramentas que você tem, se você não sentar e não reclamar, você resolve. Se você não baixar os braços e desmotivar, você resolve. Vamos resolver, vamos. Porque eu preciso que você deixe de ser quem que você é para você ter acesso àquilo que é melhor. Sendo que você só tem acesso àquilo que você tem hoje. E não está satisfeita, tá? Não estou, vó. E por que eu não estou? Deveria estar. Não é que deveria estar. Você deveria estar em paz com tudo. Porém, a própria vida coloca no você um instinto do progresso. Do você se desenvolver mais intelectualmente. Daí o trabalho. Daí o impulso e a motivação intrínseca, né? Que Deus coloca na alma da gente. De buscar expandir os nossos horizontes. Resolver mais continha, mais equações, mais adversidades, por aquilo que a gente pode se tornar. É a promessa, né? Deus fala assim, eu prometo para você que eu vou colocar no seu caminho a adversidade, que alguns chamam de problema, né? Para cada dia mais você sair da condição mental, psicológica, espiritual, aonde você se encontra naquele dia, para que no outro dia você seja uma pessoa maior, com condições mais abrangentes de visão do mundo, de habilidades. Ai, vó, é isso que eu sempre pedi. É isso que você sempre recebeu, mas nunca soube ver dessa forma. Agora você consegue. Ai, vó, você nem sabe como que isso que você está falando está caindo assim para mim, que nem uma luva na mão, né? Está encaixando direitinho com a minha situação da minha vida. Ai, a senhora nem sabe, eu tenho dilema com a maternidade, eu preciso me reinventar profissionalmente. Ai, tanto desgosto no papel de mãe que a senhora nem sabe. Necessidade de autoconhecimento, problema com o filho, falta de recurso. Marido ausente emocionalmente, vó. Se eu começar a falar, sentar aqui, a senhora... Olha, vai sair daqui chorando. Eu não vou, não. Eu vou sair explicando para você. Que de onde qualquer pessoa se encontra, tem caminho para chegar aonde melhor possa ela imaginar. Olha, a avó fala, você está no ponto A, né? Você quer chegar no ponto C, né? Aí a avó fala, você imagine como que é esse lugar. Aí você imagina 10 situações, né? A avó fala, qual que é o melhor? Você fala, o melhor é esse. Então pronto, imagine ele, ai vó, mas olha do que eu sou para chegar nele sem condição, viu? Então a avó explica, não adianta você querer imaginar você no ponto C como uma pessoa multimilionária. Em menos de 6 meses,
Se hoje você não tem nem 50 mil na conta, é porque a cabeça sua ainda não alcançou aquela forma de inteligência de resolver a diversidade. Então, a gente pode sim projetar uma meta, mas sempre considerando a nossa condição e força de levantar o peso que cada dia nos compete para chegar a ela. Viu? Não adianta você ser infantil no planejamento, porque muita gente, quando faz isso, o que ela está fazendo é planejando falhar, para depois ela dar uma desculpa que vai ficar inativa, porque no fundo, não é possível chegar onde ela gostaria. Só que o que ela está fazendo aí, é dar desculpa e achar que justifica ficar desocupada. Porque é isso que no fundo quer. Para depois se abraçar com entretenimento e jogar a vida fora, em troco de gozo que não alimenta e não preenche. E o que você está fazendo quando age assim, minha neta? Está se enganando. Está marcando encontro com a decepção. Quem não aproveita o dia para resolver as equações que a vida coloca para no dia seguinte ser uma melhor pessoa, está se enganando. Está marcando encontro com a decepção. Ah, mas o meu marido está olhando para fora e está de costa para Deus. Mas os meus filhos está olhando para fora e está de costa para Deus. Se o problema existe, ele está pedindo inteligência da sua parte de resolver, não é dos outros. E quando você tem humildade para dizer, eu não sei resolver esse problema, você vai buscar ajuda. Você não vai dizer que não existe caminho e nem ponte para o outro lado. Você vai dizer, eu não vejo onde está a ponte. Eu não sei como caminhar. Eu não vejo o caminho aberto. Isso é uma maneira de responder à vida com mais maturidade, né? Conforme o adulto que você é. Deixando de agir que nem criança, a pessoa começa a se sintonizar com a maturidade, o espírito da maturidade, e ele inspira você. E aí você começa a ter ideia, ter sentimentos que antes você não tinha, que ajudam você a solucionar as coisas. Você se sintoniza com gente, com circunstância, com situação que entra na sua vida e te dão ideia, porque elas mesmas, né, essas pessoas que Deus vai colocando no seu caminho pela sua força de sintonia com a solução, que vão inspirar você, porque elas mesmas estavam onde você está, agiram de maneira correta, encontraram solução para a continha delas, para a diversidade delas. Deus, olha, mas você agende isso lá no seu coração. Escreva essa notinha no fundo da sua consciência e predisposição para a prática do bem. O que, vó? Que tudo o que Deus dá para você só dá na medida que você consegue resolver. É isso que quer dizer que não dá cruz maior do que pode carregar. Ele fala, você não pode ficar na evolução que você está, minha neta. Deus fala isso pra gente, meu neto, todos os dias. Ele fala, você é uma pessoa, né, articulada, você é uma pessoa que é boa nisso, é boa nisso, é boa nisso. É verdade. Eu sou boa nisso tudo que você falou mesmo, Deus. Mas nessas coisas aqui você tem que melhorar, viu? E melhorando, você vai para um lugar assim mais expansivo, você vai ter condição de acessar tudo o que é de merecimento seu. Você vai ter condição de responder aos compromissos assumidos. Que é importante, que é bom é isso. Vai fazer o seu espírito evoluir, adquirir mais luz. É tudo o que ele pediu antes de encarnar.
Então Deus dá pra gente o problema, a diversidade, que não é problema, né? A gente que chama a diversidade de problema, né? Mas é uma lição que chega. É um desafio, tá falando o meu guia espiritual, é a melhor palavra. Porque o ser uma vida sem desafio é uma vida chata. Porque você vai no espelho, você vai encontrar a mesma pessoa no dia seguinte no espelho, você vai falar, ai, que monótono a minha vida. Olha, se você está achando que a sua vida é monótona, é porque cada dia você está indo para o espelho e encontrando a mesma pessoa. É uma pessoa que não topou um desafio, não procurou um desafio, não se desafiou e, portanto, não expandiu a consciência. Está na mesma condição antes de passar por uma condição maior e melhor. Ficou na mesma condição, minha neta. Aí você diz, tá chata, tá monótona, ai, essa pessoa eu já vi ontem no espelho. Eu quero encontrar no espelho uma pessoa mais forte, com um corpo mais bonito, mais saudável, com mais inteligência, com maiores conquistas. Todo mundo quer isso, né? Quer sim. Ah, eu não quero, avô. Quer sim. No fundo da sua alma, você quer ser hoje melhor do que você foi ontem. Mas lá no fundo, e a indisposição das pessoas é por não estar sendo isso. Qualquer chateação sua não é porque o marido isso, o marido aquilo. Não é porque o filho isso, porque o filho aquilo. Não é porque a condição financeira isso, a condição financeira aquilo. É porque hoje Deus deu para você ferramenta, condições, inteligência, recursos. Você não fez nada com isso. Eu queria encontrar uma pessoa melhor no espelho no final do dia e não encontrou. Então, a insatisfação da gente, que a gente transfere para o outro, não é contra o outro, você sabia disso? É contra a gente mesmo. Que podendo ser melhor, não foi. Olha, você pode fazer um concurso público, ganhar um rio de dinheiro. Mas hoje você tem que ser melhor do que ontem. Ai, dá trabalho, vó. Dá trabalho. Quanto maior é a conquista que você quer, mais trabalho você tem. Quanto maior é a conquista que você quer, mais você tem que dedicar tempo, investir bem ele durante o dia, para no final do dia, você olhar para o espelho, ter uma pessoa que caminhou um pouquinho mais, se aproximou um pouquinho mais da vida melhor que merece. Sabe merecer. Você sabe que você merece uma vida melhor que você tem hoje. Mas se você transfere a responsabilidade para essa vida chegar pro seu marido, olha, ele tem que se comportar direitinho para eu estar motivada de ser a melhor pessoa que posso hoje. Olha, como que você diz isso? Se você depende do ônibus chegar, para você montar nele e avançar na sua vida 1 quilômetro mais que seja, e o ônibus não vem, você fica parado e não avança, não progride, daí você transfere a culpa pro ônibus. Mudar-se de rua. Mudar de rua é você ver diferente a situação, é buscar as oportunidades outras existentes no dia de hoje, que é tão acessível para você, fazendo apenas um ajuste de leitura da realidade, que compete a você, não compete a ninguém mais, viu? Então, minha neta, vamos parar de transferir responsabilidade e achar que a sua insatisfação está no filho, que é birrento, que não quer responder à educação que você dá, que é a situação financeira que não está boa. Ai, olha, a gente tinha uma situação, depois quebrou a empresa, ficamos em dívida, olha, tinha um emprego, rebaixou, agora não tenho mais, ai, olha, infelizmente eu não tenho outra opção a não ser chegar no final do dia, no dia seguinte, no final da semana, na semana seguinte, no espelho encontrar a mesma pessoa que eu fui semana passada. Eu não tenho outra opção, vó, que vida triste, monótona, chata.
bata, nem olha a alegria de viver eu tenho. Bate nessa boca sua 3 vezes. Olha, pelo amor de qualquer coisa. Você vai se afundando por si só nessas formas de diálogo interno, buscando satisfação imediata, porque é verdade, né? Antes de assumir responsabilidade, fazer o que é correto, você fica no Zap Zap. Você fica naquele aplicativo, não é verdade? Que não deveria. Você fica naquele, como que dizer, redes sociais. Fica assim. Perde o tempo lá, mas ganha a satisfação que buscou. E justifica dizendo, ai, mas minha vida está uma porcaria. Uma porcaria, olha, de tão grande que eu nem sei outra palavra que eu usava. E aí, você não avança. Mas não está porcaria nada, é a visão que você decidiu abraçar. Achando que, justificando, você terminaria melhor. Uma vez que se permitiu, achando que de consciência tranquila, né? Se permitiu passar tempo demasiado na aquisição imediatista de prazer temporário. É igual uma comida gostosa. Você vai lá e come. Passou 3 horas, você tem fome de novo. Aí você busca outra comida gostosa. Vai lá e come. Chega uma hora, a despensa vai ficar vazia. Agora você me diga só, foi inteligente? Comer, 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 comer. E não ir atrás de desenvolver inteligência para repor uma situação melhorada, melhor até daquela que você tinha, porque é o que todo mundo quer. Todo mundo quer, você também quer. Você quer no final do dia olhar para o espelho e dizer, eu sou uma melhor pessoa porque eu investi meu tempo com inteligência e deixei de transferir responsabilidade por como eu me sinto. Deixei de ver caminho fechado. Porque depende dos outros. Ai, depende do governo, depende do prefeito, depende da rua, depende de ter oportunidade. Ai, olha, multiplicou gente no ramo de atuação meu. Você melhore. Tem algo diferente a oferecer. Olha, minha neta, meu neto, a avó vai falar uma coisa para você. Quem todo dia, no final do dia, olha para o espelho e vê uma pessoa melhorada, essa nunca vai ter concorrência que deixa ela sem emprego e sem condição. Mas nunca no futuro, porque a quantidade de gente que faz isso é 1%. É 1%. E até os 15% não tem concorrência. De 100 pessoas, as 15 primeiras não tem concorrência. Porque, e quem são essas pessoas? Aquelas que não viram caminho fechado, aquelas que não transferiram responsabilidade por aquilo que viam no espelho e não gostaram. Disseram, eu não gosto da saúde que tem essa pessoa no espelho de hoje. Ela foi treinar, ela foi dar uma volta no quarteirão, ela foi comer de maneira saudável, ela foi tomar 8 copos de água por dia direitinho. Ela se desafiou. Ah, eu não gosto da saúde que ela tem. Foi fazer tudo isso. Foi procurar o médico, foi no dentista. Tudo isso. Ah, mas não tem dinheiro. Então, ela olhou para ela mesma no espelho, no final do dia, e disse, eu não gosto da quantidade de dinheiro que tem essa pessoa hoje, que é 0, né? Ou que é muito pouco. Ou que depende dos outros para viver. Então, ela disse, chega, a partir de hoje, eu vou chegar no final do dia, eu vou ser uma pessoa melhor, que buscou um emprego, que desenvolveu as habilidades, que empregou as habilidades que tem, porque a veia algum não sabe, né? Ser um bom dirigente de uma empresa, mas sabe pintar uma unha. Olha,
Mas ela não quer fazer, porque ela não quer dizer, olha, eu sou uma pessoa inferior aos outros. Não tem inferioridade quando você está trabalhando de forma honesta, investindo o seu tempo. Porque aonde a gente se encontra hoje, com as habilidades que a gente tem, a gente deve trabalhar. Para no final do dia haver uma pessoa melhor no espelho, que tem R$ 1 a mais que seja. Enquanto trabalha, serve aos outros, procura fazer uma transição de onde está. O dia tem 24 horas, mas 12 horas, pelo menos 8 sobra para você estudar um pouquinho mais. Para fazer uma transição de onde você está para onde você quer chegar. Você veja que coisa é essa. Ai, vó, a senhora falando até ficou motivada. É que você não tinha visão, né? Agora você tem. Que aquela que está no espelho não precisa ser a mesma. E vai ser a mesma só se você agir com rebeldia. Sabe aquele adolescente reclamão? Que a mãe pelejou para dar educação, mas entrou por uma orelha e saiu pela outra? Esses vão ter como professor a dor, o abandono. Mas não é o abandono dos outros, é o abandono de si próprio. Porque Deus nunca abandona. Os guias espirituais nunca abandonam a gente, ainda que sozinho nos encontremos. A gente às vezes se encontra sozinho, achando que está sozinho, mas está cheio de má companhia. E pela sintonia, basta sair na rua, basta escrever numa rede social, que você vai encontrar companhia. Por quê? Quando a gente se ocupa com o prazer imediato, não falta companhia no erro. No erro, tem gente sobrando que, olha, farta até espaço. Quando você entra na vibração de gente desocupada que está caçando problema, que está caçando se afundar mais ainda na lama do vício, na lama, olha, da sensualidade. Gente, como que dá prazer rápido ou prazer no sexo, né? E gente que busca coisa rápida emana esse tipo de sintonia e vai trombar com outros que estão na mesma sintonia. E você não maltrata essas pessoas, viu? Quanto que tem alguma vez chegou para o meu neto e falou, eu peguei AIDS, acabou minha vida. Acabou nada, só começou. Você andou naquela sintonia, adquiriu aquela forma de aprendizado para a vida. Se perdoe e a partir dali recomece. Olha para o espelho no final do dia. Tem muitos aspectos da sua vida que podem melhorar e modificar. Inclusive a AIDS. Porque se hoje não tem cura, amanhã pode ter. E se alguém não encontrou, você pode encontrar. Nunca baixar a cabeça para a situação que se encontra. Não importa a doença que seja. De incurável que seja. Há um câncer. Olha. Tenha fé, trabalhe diariamente. Fazendo o seu melhor, que é o seu papel. Em cada diversidade. Supera ela. Se tornando maior do que você era antes. E faça o compromisso sim, de chegar no espelho no final do dia e dizer, eu me esforcei para ser melhor pessoa, para ter mais condições do que aquelas que eu tive ontem, do que aquelas que eu tive hoje quando o dia começou, do que aquela que eu tinha 1 hora atrás. Não é assim? Quem hoje começa o dia estudando, adquire um risquinho a mais na, como que dizer, na lousa de aquisições pessoais. É verdade. Você imagina um quadradinho, né? Branco. Você põe uma pintinha nele, ele já adquiriu algo mais. As coisas brancas são brancas para você pintar informação nelas. E cada nova aquisição é uma informação adquirida que pode levar você
a dar um passo mais inteligente, que pode levar você a derrubar os filtros dos olhos, a trave, né, do olho, que permite você, a partir daquele momento, enxergar o caminho que antes já estava aberto, mas você não via por falta de adquirir informação. Então, a partir de uma pequena informação que você adquire, voluntária e conscientemente, você pode arrebentar um monte de filtro que está impedindo você de ver o caminho aberto que sempre teve aberto. E avançar na vida. Se hoje você não tem dinheiro, no final do dia, você já tem caminho aberto para o dinheiro chegar. Porque se ocupou com aquilo. Se hoje na família não tem solução para a equação que se apresenta, ao adquirir informação, pintar ela na lousa branca que está a sua cabeça para aquele tema, né? Se no final do dia você tem uma cor mais adquirida, pintada na lousa branca que você tinha de informação para aquele tema, agora você tem informação, o caminho que você via fechado, agora você vai ver aberto. Escute o que a avó está falando, está tudo na sua mão. Você vai sair do lembrete da alma de hoje, que você nunca mais vai esquecer essa analogia. E no final do dia você vai se perguntar, eu adquiri mais informação útil, que me ajuda a progredir, a expandir minha consciência. E dessa forma, no dia de amanhã, pela inteligência adquirida, através do meu esforço, disciplina e dedicação, eu posso ter uma vida mais confortável. Eu posso dar uma vida mais confortável a quem me deu tudo até hoje. É verdade, né? Quanta gente à nossa volta, a gente sequer agradeceu com atitude boa, de simpatia, de compaixão, por tudo que nos deram, sem qualquer tipo de obrigação. Pouco, né? Poucas vezes a gente agradece. Sua mãe, seu pai, se sua mãe não tivesse dado leite com calostro, ali nos primeiros dias de nascer, com aonde que você ia ter toda a proteína necessária para se desenvolver? Se a mãe não tivesse carregado você dentro, né, do ventre dela, do útero, né? Durante a gravidez, se ela tivesse fumado, se ela tivesse entrado num monte de perigo, olha, você vai vendo só. Aonde que você estaria hoje? Quanta mãe durante a gravidez não foi atrás do médico, não tomou ácido fólico? Às vezes, olha, tanta coisa aconteceu que não pode culpar a pessoa, né? É o conhecimento que ela tinha naquele momento. E aí o filho teve assim, né, uma alteração física, não fechou o tubo neural, ou qualquer coisa, né? E o seu caso, você está aí saudável, nasceu linda e maravilhosa, com muita saúde, não tem nem do que reclamar. Muito pelo contrário, né? Podia estar agradecendo, porque o espírito de gratidão é uma barreira para pensamento e sentimento negativo. Ele faz a gente querer, como que dizer, se espichar. Ele faz a gente querer se movimentar para devolver às pessoas aquela recompensa que nos deram, aquele benefício que nos deram. A professorinha na escola, você nunca deu um dinheiro para ela, pouco ela recebeu e muito feio pelo você, até um pouquinho além, né, da obrigação dela. Se não foi a professora, foi o médico, foi a mãe, foi um condutor de ônibus, foi alguém que preparou uma comida um dia para você. Sempre tem alguém para agradecer. E como que eu agradeço, avó? Todo dia, no final do dia, olhar para o espelho e olhar para aquela pessoa e
e ter a certeza de ter se esforçado para ela ser uma pessoa diferentemente melhorada. É assim que se agradece. Tudo aquilo que nos deram, por meio do nosso esforço, trabalho e disciplina, ser uma pessoa melhorada no final do dia, minha neta. E aí não tem marido vagabundo que atrapalha o seu progresso. Porque não é que o marido é vagabundo. É que igual você, ele não está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem onde que foi colocado. Não está vestindo espírito de gratidão por falta de inteligência psicológica, mental, né? E emocional também, de sentimento. Não está tendo essa educação. Está vendo o caminho fechado. Está achando que se abraçar com a busca de prazer imediato preenche. Está achando sim. E como é que vai sair dessa hipnose? Ué, Deus deu a família para a gente justamente para isso. Se tem uma trave nos olhos, se a vibração dele tá lenta, quando do lado alguém se espicha, acorda para a própria realidade, deixa de transferir responsabilidade. Se alguém dentro de uma família, pequena ou grande que seja, mas só se uma pessoa modificar a sua atitude perante a vida, é como acender o fósforo e uma vela num quarto escuro. Não importa a escuridão que esteja ali implantada, manifesta, ancorada, não importa. A pessoa começa a se enxergar. E ela diz, gente, que feia que eu tô, né? Nem banho eu tô tomando. O banho de uma boa leitura, o banho de frequentar a religião do coração, em atitudes de amor, compaixão, perdão e misericórdia com o próximo, consigo mesmo. Esse é um bom banho, né? Que muita gente escapa, né? Ah, não vou tomar banho, não. Tem que tomar banho, sim. Tem que tomar banho disso todos os dias, de um bom pensamento, de um bom sentimento. Olha, o melhor banho é o banho do Evangelho de Jesus. Viu? Tenho certeza que se você perguntasse para Nossa Senhora Aparecida, né? Que estamos no mês de outubro, nossa padroeira. Olha, ela diria para você, tome banho todos os dias, não só de água, mas do Evangelho de Jesus. E você vai ver que quão longe você vai chegar. Não só na vida, né? Mas olha para além dela, na forma de adquirir luz. Veja cada desafio como presente de Deus para você ser uma melhor pessoa. Pare de falar dos filhos, porque o filho, o marido, o lar, o trabalho, é tudo presente que Deus dá para a gente. Ele fala, olha, se eu não desse para você um desafio, você ficaria sendo aquela gelatina toda mole de ontem, de anteontem. Não, eu quero que você se fortaleça. Eu dou o peso que você aguenta carregar, porque olha, se eu dou um peso menor, os seus músculos não se desenvolvem. É um músculo para o crescimento, para hipertrofiar intelectualmente. Como que você vai se melhorar, ficar mais inteligente, se as continhas que dão para você é aquelas que você já resolve com facilidade? Pare de pedir isso. Ai, vó, só problema. Se na escola não te dá um problema que você não sabe resolver, que você tem que buscar a solução, você fica no mesmo nível. E ninguém quer isso. A monotonia não vem de chegar problema. Vem do se olhar no final do dia aquela pessoa no espelho e ver a mesma de ontem. Eu se reclama com ela, olha, por que você não cresceu? Ela fala, milagre não existe. Para eu crescer, eu sei que tem que se exercitar, hipertrofiar a sua inteligência, a sua moral, a sua ética, né? O seu espírito ficar hipertrofiado é ele ficar mais iluminado. O seu reflexo no espelho vai falar, milagre não existe, viu? Você tem que querer ver o melhor. Mas hoje você não está me vendo melhor, né? Não. Você quer? Quero. Então, Deus vai dar maior a você.
Parar de ficar sentado e reclamando é dar um passo. Você dá um passo, olha, o músculo da perna já melhora. Para de ficar paradinha aí reclamando, minha neta. Olha para cada coisa e diga para o problema. No lugar de dizer a Deus, que é o que a gente faz, né? Ai, Deus, eu tenho um grande problema. A gente faz isso, né? Desavisadamente. No lugar de fazer isso, dizer a Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus, que te dá recursos. Justamente o problema é uma equação que está falando para você. Use sua inteligência. Estude. Peça informação. Certamente tem gente que já passou pelo que você está passando e desbloqueou o código. Olha os códigos, né? Desbloqueia sim o código. Quando você desbloqueia o código, você vai cuidar da sua vida. Frase bonita mesmo, né? Que a gente o que menos faz é isso. Cuidar da própria vida, do próprio quintal. Está lá cheio de mato, mas está olhando para o quintal dos outros. Por que o marido não age diferente, não age direitinho, não age corretamente? O vereador, o prefeito, olha, o deputado, o presidente, o ministro. Por quê? O ministro do STF. Tudo isso é quintal dos outros. Se você cuida da sua vida, o que você faz? Você olha, cheio de mato, você vai carpir. Vó, pode até ter crescido bicho, você vai botar uma bota. Você vai chamar o bombeiro. Olha, bombeiro, você vem aqui na minha casa. Olha esse mato aí, vê se não tem bicho que eu quero carpir ele. Tudo, olha, se sozinho você não dá conta. Com inteligência, você arruma qualquer situação porque você deixa de estar sozinha. Uma vez que, pela sintonia, você se abre ao ensinamento que aponte para onde você quer chegar. O ensinamento que as pessoas deixaram na forma de bom exemplo, na forma de conselho que se passa de geração a geração, livros escritos. Temos sempre muitas companhias com quem superar o lugar onde estamos, a pessoa que somos, e melhorarmos nossa condição perante o compromisso assumido e o dever a cumprir. É verdade. Ai, vó, quantas palavras essas lindas a senhora ofereceu hoje, né? É, eu sei. Porque você buscou ajuda. Porque você queria que chegasse mais esse abraço de Jesus. E chegou, né? Agora, o que a gente vai fazer com ele, né? Hoje você não tem habilidade para amanhã trabalhar na recepção de um hotel, para trabalhar com inteligência artificial, né? Você vai modificar tudo, né? Para trabalhar com qualquer coisa que o seu coração, assim, quando pensa naquela coisa, ele chega assim a pular de alegria. Se hoje você não vê caminho aberto, é que os seus olhos estão fechadinhos para aquilo, na reclamação e na busca de satisfação temporária e passageira. E a partir de hoje você já percebeu, olha, eu tenho que parar de ignorar a imagem que estou plasmando no espelho da vida, no final de 8 horas que eu ganho de presente de Deus. Por isso chama presente, né? Deus dá pra gente um presente diário de 24 horas para ser diferente, para multiplicar o nosso talento. É verdade, dá sim. E o que a gente faz? Pouco e nada. Reclama, transfere a responsabilidade. Olha, faz de tudo o menos que deveria, né? É desse jeito. Então, minha neta, vamos lá. Se você sente culpa, medo, tristeza, ansiedade, insatisfação por não estar trabalhando e estar só em casa, lembre uma coisa. A maternidade
é um campo de aprendizado, viu? Onde os desafios nos conduzem à evolução espiritual. É uma missão divina. Mas o espírito aprende através do desafio, que outra forma. Seja grata, queira desafio. Cada vez desafio mais difícil. Porque quem vence os desafios difíceis se torna uma pessoa diferenciada, que olha para o espelho e se orgulha daquilo que construiu. E se torna um bom exemplo, porque a culpa é um peso que só o amor e a paciência, com o trabalho dedicado, né, pode aliviar. Viu? Ai, que culpa eu sinto de não ter me tornado uma pessoa melhor para minha família, não ser uma mãe assim tão exemplar. Se você quer mesmo ser, comece agora. Reclamar é dizer: estou mentindo para quem me escuta. No fundo, eu não quero nada disso. Quando quer de verdade, abandona a postura de vitimismo e já começa a dar os primeiros passos. A culpa deve ser transformada em entendimento, minha neta, pois todo erro é uma oportunidade de recomeço e crescimento. Errei, me perdoo. Modifico minha conduta, minha forma de ler a realidade. A providência divina, que nem Cava falou, nunca nos dá fardos que não possamos carregar. Encontre na fé a força para se superar. E saiba, agora mesmo, que esse é o seu compromisso e é o seu dever. Viu? As provações que enfrentamos são oportunidades de redenção e crescimento. O que hoje te aflige, quando se enfrenta com sabedoria, será o que amanhã te fará bom exemplo. É verdade, né? E sobre você se reinventar profissionalmente, quando nos permitimos reinventar, abrimos portas para novas missões e aprendizagens que enriquecem o nosso espírito, viu? Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra, viu? Cada passo em direção ao progresso é também um passo em direção à sabedoria e à paz. O trabalho é uma bênção, o que mais seria? Quando bem equilibrado, com os deveres familiares, nos harmoniza com a lei divina, é verdade. Que é importante, é grandioso se harmonizar com a lei divina, né? Toda mudança externa reflete uma transformação interna, que é onde a gente deve começar, viu? Então confie no seu caminho e na sabedoria do alto, viu? Porque quando a gente se adapta às novas circunstâncias, é igual aprender a dançar, né? É verdade. A gente desenvolve uma nova arte espiritual. Então, adaptar-se às novas circunstâncias é desenvolver uma arte espiritual. Então, saiba conciliar o trabalho e a família. Isso é um aprendizado para muitas encarnações. Quanto a ser mãe é um ato de amor que transcende o físico e nos conecta aos nossos deveres espirituais. Tenha certeza disso. Quanta liberdade tem, né? Em a gente ser assim. O amor pelos filhos. Eu não amo meus filhos. Não é ter amor pelos outros. É amar a si própria. Quando a gente se ama, a nossa própria vida é um hino de louvor, de gratidão ao Criador da vida. E tudo por nós é amado. Sobretudo, aqueles que estão mais próximos. Pare de se enganar
com pensamento negativo que você mesma deixou entrar na sua cabeça, que diz, olha, você não ama nem os seus filhos, é mentira. Os filhos, o marido, são equações que Deus coloca na nossa vida para fazer-nos mais inteligentes, para que possamos dessa forma nos conhecer na adversidade. Conhecendo-nos, veremos que somos imagem e semelhança do Criador. O que quer dizer isso? Que somos amor vivo e em movimento. Somos amor vivo e amor em movimento. Então, se a gente é isso, é impossível não amar o filho. É impossível não amar o marido. Não faz sentido desfazer uma família. Basta se conhecer, busque se conhecer. E se esforce para que no final do dia, ali diante de você se encontre com aquela pessoa em alta honestidade, você diga, essa pessoa está melhor do que ela estava ontem. Ela desenvolveu, como que dizer, tudo o que podia e deveria, quando identificou que poderia ser melhor, e no outro dia foi atrás de trabalhar com disciplina, com dedicação, para que esse melhor se manifestasse, se plasmasse no espelho da vida no final do dia? Não. Então ela não se arrependeu muito do que construiu ou do pouco que construiu. Não se arrependeu. Então não venha querer fazer um palco de teatro para dizer que o marido, o filho, a vida está difícil. É você que não está querendo ser tudo o que você pode perante si mesma e o amor próprio. Pode começar a ter autossinceridade e auto-honestidade. Eu não tenho, vó, liberdade de ser quem eu quero. Eu tenho de plantar o que você quer. Mas não tem liberdade de colher o melhor possível se não é isso que você plantou. Não tem. Como que você vai colher algo bom se você não plantar algo bom? Você pode plantar toda a porcaria que você quiser de justificativa para estar pior hoje, pior amanhã e dizer que é culpa dos outros. Você pode plantar isso, mas não vai colher coisa boa. Quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. O que você tem que plantar é dizer, no espelho da vida, eu estou olhando uma pessoa que não fez tudo o que pode. Não fez mesmo. Você não fez tudo o que você podia, que você tinha condição com as ferramentas de saúde que Deus deu, da inteligência que Deus deu, porque Deus deu inteligência de você procurar um conhecimento, de você ter paciência para plantar, para regar a plantinha para ela colher, depois para crescer, né? Para depois ela dar flor e depois ela dar fruta. Você tem esse conhecimento, mas não quer. Você quer o prazer imediato, você quer as conquistas para ontem. O que adianta você ter uma conquista grande, não ter músculo, musculatura psicológica, espiritual, para segurar ela? Dá uma coisa grande para você não aguenta segurar ela, porque não desenvolveu-se nem psicologicamente, nem emocionalmente, e nem espiritualmente. Não adianta você querer, olha, me dá 10 cabeças de gado, aonde que você vai colocar isso? Me dá 1 milhão. Você sabe investir 1 milhão? Você sabe passar despercebida, que não chega aproveitador para você? Rouba 1 milhão que você tem, e até o pouquinho que você tinha juntado, deixa você com uma dívida multimilionária. Quanta gente não aconteceu isso? Deu para ela muito mais do que ela podia, e ela se arrebentou no chão. Digamos, você pede um carro, dá um carro para você que é o melhor carro, mas você não sabe dirigir. O que adiantou dar um carro para você? Pare de pedir uma realidade linda e maravilhosa. Vá tirar carta antes, para poder conduzir essa realidade. Pronto, falei. É isso que eu tinha para dar de recado para você hoje. Todo mundo quer um carro, mas pouca gente quer aprender a dirigir. E como que eu aprendo a dirigir? Todo dia, dando um passo de cada vez, se fortalecendo, psicológica, emocional e espiritualmente, para chegar a mais coisa e abençoar você de forma maior,
Só expandindo os horizontes. De outro jeito, olha, não queira. Não queira carro. O carro vai ficar na garagem. Não vai favorecer você, não vai beneficiar você em nada, minha neta. Zero. Zero, zero. Deu? Para que você quer coisa que não vai servir? Então, honre tudo que te chega no pequeno. Se fortaleça com essa diversidade que chega, para que amanhã você tenha uma condição de conforto maior, uma condição de relacionamento maior. Tire carta para cada tema que você quer no dia de amanhã dirigir. Só dirige carro quem tem condição confirmada de ter aprendido a conduzir. Às vezes você aprendeu a dirigir carro, mas agora você quer mais. Você quer dirigir uma carreta, que é mais grande, né? Quanta gente quer sair de uma condição pequena para uma maior? Você vai dirigir a carreta, você se arrebenta inteira. Tem que saber, porque o peso que ela carrega, nossa, ela capota muito fácil. Ah, eu sei trocar a marcha. Não é só isso. Senão não tinha que tirar carta de carreta. Não, você está com o seu Fusquinha ou com a sua, como quer dizer, Ferrari aí. E você está achando que você dá conta de conduzir um helicóptero. Não, olha, pare de... Olha, você emanar tanta infantilidade assim, viu? Porque se outro faz isso, você vai aconselhar, olha, você pare de querer conduzir helicóptero, se você só sabe conduzir carro, vai tirar carta. Vai, não sei como chama a carta de helicóptero, do avião, é o brevet, né? Vai tirar o brevet, como que chama isso? Meu Deus, nem sei. Mas você não pode, então, na vida sua, a situação melhorada é o novo veículo que você quer conduzir. Vá tirar carta. Vá desenvolver os músculos. Isso vai trazer bênção para você. Se prepare para que na hora que chegar a oportunidade que você tanto quer, você dê conta de conduzir ela e ela conduzir você para a situação melhorada. Viu? Ai, gostei. Que encontro maravilhoso foi esse. Precisava, né? Como que precisava? Foi importante. A partir de agora, não só a sua vida vai ficar fortalecida, mas os seus laços familiares também. Você vai ter paciência, você vai atrás de estudar, se fortalecer para aquela realidade que você chega, que você quer que chegue, quando chegue, você ter condição de conduzir ela sem se acidentar e nem colocar ninguém à sua volta em perigo. Viu? Então vá, anjo de luz. Eu digo como digo sempre: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente reconhece que não adianta ter coisa que não dá conta de conduzir, que não dá conta de levantar. Na forma em que a gente reconhece que ao transferir responsabilidade, a gente está achando que é uma justificativa favorável para continuar conduzindo a vida na busca de gozo, que nunca, olha, deixou ninguém pleno de verdade, só viciou os sentidos e escravizou a pessoa num vício, né? Que ela achou algo bonito, começou a fazer, deu prazer e satisfação temporária, se abraçou com aquilo e disse: isso para mim é o que basta para a vida inteira. E não é não, porque no final do dia você ia olhar para o espelho e estava a mesma pessoa. A ver, nem a mesma, um pouco pior, né? Porque a coisa vai se degenerando, né? A gente tem também a aprovação do ciclo da vida, né? Que é o corpo vai envelhecendo, justamente para você
ao se melhorar psicologicamente, aprender a aceitar e ver aquilo como uma diversidade, para passar do nível que se encontra também espiritualmente, aceitando tudo que Deus dá, porque é presente. Veja dessa forma, viu? E para sempre seja louvado, né? Em cada ação, em cada pensamento e em cada sentimento. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó para você aí um pouquinho. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto. E tem, né? Sempre tem tanta coisa para a gente estudar junto, né? E a partir daquilo, se fortalecer, se melhorar, se preparar, né? Quem sabe receber uma condução maior, né? Na forma de uma condição mais ampla, de conforto, de relacionamento, de trabalho. E a partir daí ter a condição de conduzir tudo aquilo, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo para você. Seja tudo o que você pode. E pode ter certeza que o que você planta, você colhe. Planta coisa boa, tenha fé, paciência, trabalhando com disciplina e dedicação, você vai colher coisa boa. Viu? Então vá. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuida o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.